Então, assim, você tem uma série de escolhas que a Dilma fez, do ponto de vista diplomático, que foram muito ruins para a América do Sul. Por exemplo, a Dilma, a certa altura, deu calote na Unasul, porque ela achava que talvez não fosse tão importante quanto outras coisas. A Dilma tinha uma visão muito para dentro do Brasil, e que a cegava para coisas, vamos dizer, estratégicas de mais longo prazo. Mas, enfim, o ponto é, o Brasil se afasta da América do Sul. No governo Temer, o Brasil oficialmente sai da Unasul. No governo Bolsonaro, o Brasil sai da CELAC e abandona todo o processo de integração regional. O Mercosul ficou à deriva. E esse vácuo de poder foi preenchido por quem? Comprem o livro do Elias. Mas vocês vão entender por que hoje a China é o maior parceiro comercial, não só do Brasil, de praticamente todos os países da América do Sul. 140 países do mundo. Pronto. Agora, qual que é o desafio? O desafio é o que a China compra da América Latina? Produto primário. O que a China vende para a América Latina? Produto industrializado. De Xiaomi até bala jujuba. Um lucro absurdo. Tudo. Por que eu estou chamando a atenção para essa complexidade? Porque se o Brasil quer resgatar a sua centralidade econômica na América do Sul, América Latina, mas vamos tirar México, América Central, pensar América do Sul. Se o Brasil quer voltar a ser protagonista na infraestrutura sul-americana, se o Brasil quer voltar a ser protagonista na exportação de manufaturas na América do Sul, se o Brasil quer reconstruir o seu parque industrial atrelado aos parques industriais que já existem, por exemplo, da Argentina, né, toda a questão de automóvel, por exemplo, hoje o Brasil enfrenta um adversário fenomenal, chamado China. E, claro, a China não quer ver o Brasil pelas costas, eu concordo. Mas será que a China vai abrir espaço? E será que o Brasil tem condições de competitividade para lidar com uma China que hoje domina a economia da América do Sul? Que eu acho que a discussão, lá na época da ALCA, nos anos 90, era Brasil e Estados Unidos. Não vamos fazer a ALCA porque a gente vai se reprimarizar e a gente não vai conseguir segurar a competição americana. Hoje a discussão é o que a gente faz com uma presença da China que é incontornável, inclusive para nós, e que pode gerar uma relação de dependência que, no fundo, impede que a gente construa essa maioria. Deixa eu colocar um ponto vanguardista para fazer indústria. Mas fala aí, César. Que é exatamente sobre isso. Concordo em gênero, número e grau. Aliás, é peculiar da genialidade que o Casarões serve. Não, sério. É difícil. E isso aí vai demorar uma vida inteira, tá? É disso que você não vai trazer qualquer Zé Mané. Você vai ter que ler, você vai ter que estudar, vai ter que se formar doutor na parada toda. Aí você chega nisso. Agora, tem uma questão fundamental, a meu ver, que é que a China não exerce ingerência direta na política institucional brasileira. E isso está muito ligado com o desenvolvimento histórico e cultural brasileiro. Veja, quantos anos você tem, Vilela? Nasci em 70. 70. Quando você estava ali com 15 anos, na década de 80, muito provavelmente você tinha assistido na casa das centenas de filmes americanos. Sim. Quantos filmes chineses você assistiu? Nada. Então, o Tigre e o Dragão. Entendeu? Entende? Então tem toda uma organização histórica e cultural. Em relações internacionais, Casarões me ensinou isso, a gente tem o que se chama zonas de influência. Tá? Então, uma força hegemônica, um país hegemônico, ele atua com base naquilo que ele entende a sua área de influência. Nós estamos debaixo da área de influência dos Estados Unidos. Com certeza. Não da China. Então exige, a despeito de tudo isso que o Casarões colocou, que me parece extremamente pertinente, o povo brasileiro tem como referência primária cultural o estadunidense. Não tem a Europa Ocidental. Tá? Tanto é que a gente não se identifica como latino. Você pode perguntar. O que é o Nordeste? O Nordeste é aquele lugar que você passa para ir para Miami. Para nossa pequena burguesia e para nossa classe média alta. Tá? Então, os Estados Unidos, a despeito de tudo isso ser fato, e eles organizam o comércio, sobretudo, de acordo com os termos deles, de acordo com aquilo que convém. Por que a gente nunca conseguiu, por exemplo, desenvolver projeto de energia nuclear? Porque o Brasil é pacifista. Ora, por favor, né? O argumento não é tão ingênuo assim. Por que o Almirante Otto foi preso, né? Exato. Não, mas exato. A gente começou lá atrás com Angra 1, Angra 2, e por que parou? Uma série de sabotagens, uma série de coisas que se a gente tiver que explorar aqui vai parecer que é teoria da conspiração e não é por aí que eu quero levar a conversa. Mas a tecnologia era francesa ou era alemã? Era alemã? As turbinas eram alemãs e quando o Brasil assinou o acordo que viabilizou a construção de turbinas binacionais,
A gente tinha um acordo de exclusividade com a Westinghouse, que é americana. Aí a gente assinou um acordo com a Alemanha em 75. Esse acordo viabilizou que o Brasil construísse novas Angras, Resende também. E os Estados Unidos basicamente começaram a sancionar economicamente. Na verdade, o Carter, na época, que era um cara do bem, tá até agora em cuidado paliativo, tá malzão com 90 e tantos anos. Jimmy Carter. Virou amigo do Fidel, amigo do Kim Il-sung da Coreia do Norte. Não, então, o Carter Carter é uma figura interessante. É uma figura do bem, É, assim, mas era um cara super batista, um religioso convicto e tal. O que o Carter fez quando viu que o Geisel estava degringolando aqui? Ele começa a fazer denúncias de direitos humanos no Brasil. A mulher dele vem ao Brasil. Veja, os Estados Unidos financiaram, viabilizaram ditadura militar que torturou, que matou, que sequestrou. E aí, quando conveio, lá na frente, Sim. o Carter começa a falar assim, não, eu estou achando que o Brasil viola muito direitos humanos, vamos começar a sancionar. E, na verdade, no fundo, o problema era, o Brasil tinha, um dos poucos países do mundo, fora a Índia, que conseguiu desenvolver isso rápido, um programa nuclear autônomo. E os americanos acabaram. E qual que era o segundo passo? Só para fechar o parêntese. O Brasil assinar o tal do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Porque uma vez assinado esse tratado, ficaria muito custoso para o Brasil reativar esse projeto qualquer nuclear. Tipo de projeto. Exato. Cara, os Estados Unidos buzinaram na orelha do Sarney, do Collor, do Itamar Franco, do Fernando Henrique. Mesmo o Collor, entreguista, a gente pode chamar ele do que for. E como eu fiz uma tese de doutorado sobre o governo Collor, politiciano Collor e tal, então eu posso dizer isso com alguma propriedade. Tinha reuniões privadas do Bush pai com o Collor, em que o Bush pai falava assim, por acaso, e aquele tratado de não proliferação que você falou que ia assinar e tal? E o Collor, Empurrava com a barriga. empurrava, tinha uma influência militar ainda grande no governo, porque, né? Então, assim, os militares eram super contrários, porque eles tinham essa ideia de autonomia tecnológica. Quem assinou foi o Fernando Henrique. Deslumbradíssimo com Bill Clinton, meu amigo, sabe, social-democrata, tal. O Fernando Henrique vai lá e dá uma canetada e assina. As Forças Armadas ficaram possessas. Falaram, cara, isso aqui é o atestado de óbito da autonomia nacional brasileira. O Itamaraty, com todos os seus problemas e virtudes, também se posicionou contra. Tanto é que foi um dos elementos que precipitou uma crise que o então chanceler do Brasil era um tal de Luiz Felipe Lamprey, falecido, um cara inteligente, bacana. E ele, dessas brigas, ele se demite do Itamaraty e nos últimos 2 anos do governo Fernando Henrique, quem vai ser o chanceler é o Celso Laffer. Um cara brilhante, etc., mas muito mais alinhado com essa visão liberal, cosmopolita do PSDB do que o Itamaraty médio, que ainda tinha muitas ressalvas com relação ao Tratado de Não Proliferação. Então é uma história curiosa porque mostra que o Brasil foi aos poucos, sob muita pressão, entregando o ouro. Né? Tá falando imperialismo aqui, né? Exato. Não, sim, e você nunca... Veja que ele está corroborando, né? Então, agora eu só acho que tem outros imperialistas no jogo. Sim. Claro, perfeito. E é um tema perfeitamente plausível. Cabe essa discussão, tanto é que a gente está tendo. Agora, eu não vejo, por exemplo, o regime chinês exercendo esse mesmo nível de ingerência na nossa política doméstica. Ernesto Araújo discordaria disso. Pois é. Você sabe por quê? Porque é um maluco, alucinado, completo, bolsonarista, que acreditava numa força que eles convencionaram chamar de globalismo, que o Casarões, no meu primeiro livro, define como a soma de todos os medos do governo Bolsonaro. Isso é que é o global... Ou seja, delírio. Mas tem aquele Vilela. papo também, não sei se é delírio ou não, TikTok, de espionagem, de dados, Cara, de entrar por esse... Todo mundo existe. coleta dado de todo Exato. mundo nesse planeta. Igual falar, a Huawei representa uma ameaça à segurança nacional de qualquer país do mundo. Bom, a Microsoft também. Pois é. A AT&T ótimo também. ponto, Porque ótimo ponto. não é o fato de ser empresa privada e a Huawei ser uma empresa, vamos dizer, gerida pelo Estado chinês ou com sócio majoritário do Estado chinês, não é isso que vai definir se um país está vulnerável em termos de segurança de informação, Exato. etc. Agora, o que eu vejo, e aí eu quero passar por isso para ouvir o lado dele, mas o que eu vejo é que a China desenvolveu mecanismos não tão frontais, não tão brutais, de conseguir o que ela quer nos países com quem ela tem relação. Um exemplo, dá 2. Um exemplo, a onda de reconhecimentos da República Popular da China em países que até semana passada reconheciam Taiwan.
Sabe, tem um problema, a China desde os anos 70, principalmente, adotou uma política firme de uma só China, ou seja, qualquer país do mundo que reconheça a China, diplomaticamente não pode reconhecer Taiwan e vice-versa. Se você reconhece Taiwan, você automaticamente não reconhece a China. Porque como a China vê Taiwan como parte integrante indissociável do seu espaço soberano, reconhecer Taiwan é uma ofensa, né? Tanto que o Bolsonaro, na pré-campanha de 2018, ele viajou para Taiwan, pisou lá, embaixada chinesa em Brasília, e mandou uma carta arrebentando o Bolsonaro, né? Que em tese, frustrou com a própria política brasileira, que é a de não reconhecer Taiwan. Porque tinha um parlamentar brasileiro e o filho dele, enfim. Mas o ponto sempre houve esse desconforto. Eu lembro que foi uma delegação de deputados brasileiros para a China no começo do governo Bolsonaro, dentre os quais Carla Zambelli, Daniel Silveira, e o Olavo de Carvalho começou a chamar todo mundo de palhaço, fez uma live xingando todo mundo e tal. Cadê o Olavo, aliás? Hein? Morreu, pô. Tá quieto. Nossa, que diálogo. Caiu a ficha. Nossa, parece... Entra a vinheta do Ele parou de fumar, viu? Não caiu a ficha, cara. Não caiu a ficha. Não, mas agora falando sério. A história da China é essa, assim. Sempre teve um desconforto muito grande. O Bolsonaro falava aquela coisa do Brasil, né, que a China não está comprando no Brasil, a China está comprando o Brasil por causa de compra de terra e tal. Então a China faz isso. Tem compra de terra por parte de chineses, e nacionais chineses e governo chinês. Tem. Na África e tal. Existem políticas de meio que dumping comercial em algumas áreas? De portos na África. Financiamento de infraestrutura para fins estratégicos chineses? Tem. Mas isso é do jogo do próprio liberalismo. Do jogo. Não, então não estou dizendo que não tenha sentido o que a China faz. Mas o meu ponto é, alguns mecanismos que eles desenvolveram promovem ingerências pontuais na política nacional. Sim, mas eles não invadem países, eles não promovem desestabilização de democracias legítimas. São outros métodos. O que os Estados Unidos efetivamente fazem e vem fazendo ao longo de um século. Exato. Exato. Acho que foi o John Bolton, que era assessor de segurança Bolton nacional do Trump. Um bigodinho. Eu não lembro qual foi o contexto da fala dele exato, mas era basicamente ele dizendo o seguinte, olha... não vem falar de golpe não, porque de golpe eu entendo. Eu mesmo já dei vários. Ele disse isso, meu senhor. Ele disse isso. Todo mundo. O Elon Musk falou, eu invado mesmo, pego o que eu quero e vocês lidem com... Bolívia, né? No caso da Bolívia. Do lítio boliviano, cara. Então, assim, a China tem meios de ingerência sobre países para preservar os seus interesses estratégicos. Entendi. Porque também do tem jogo a sua agenda, geopolítico. seguramente. Eu não chamaria de imperialismo chinês, que eu acho que o conceito de imperialismo implica uma outra coisa, mas eu também acho que a China não é uma parceira para tudo. Eu acho que vai ter momentos de estranhamento. Quer dizer, hoje não tem. Mas um exemplo. Lula, em 2004, foi para a China, levou 500 pessoas na comitiva dele. Um negócio absurdo. Tal. Você estava nessa ou não? Não, eu estava na China fazendo pesquisa, mas eu não... Mas você lembra lá? Tava lá. Lulão foi lá, 2004. Ele volta fascinado com a China, porque a China é um lugar fascinante. E num dos encontros que ele teve lá com, na época era o Jiang Zemin, eu acho, Hu Jintao, ele assina um memorando de entendimento dizendo o seguinte, a partir de hoje aqui, o Brasil reconhece a China como economia de mercado. Basicamente significava, da perspectiva brasileira, contrariando as regras da Organização Mundial do Comércio, que o Brasil trataria a China, do ponto de vista comercial, com as mesmas tarifas que o Brasil trata qualquer outro país do mundo. Quer dizer, a China deixaria de ser um país sobre o qual o Brasil poderia colocar tarifas mais altas por causa da competição, que é altíssima, né? O produto chinês é muito barato e tal. Isso basicamente virou a Fiesp de ponta cabeça. O pessoal ficou louco, escreveu o artigo no Estadão, na Folha, xingando o Lula e tal. Então, assim, eu acho que em algum momento, nesse pensamento do Lula, vai haver aresta com relação à China. E tensões a serem administradas. Claro, muito difícil. Sim. Porque, primeiro, o Lula tem uma relação difícil com o agro brasileiro. Então, para a China é bom manter essa relação mais estável, mais tranquila. Uhum. E o Lula tem uma agenda industrial que eu não sei se vai, em algum momento, conflitar com aquilo que a gente compra da China, fundamentalmente. Né? Da rebimboca da parafuseta até o celular. Né? E eu não sei como é que o Lula vai administrar isso. Aí eu quero ouvir de quem sabe. Vamos ver. Não é que eu sei. Primeiro que eu acredito que a China inaugura um novo paradigma nas relações internacionais. Eu vou falar o oposto do que se fala. E não é defender a China, não. A China tem seus interesses estratégicos. Claro. Só que seus interesses estratégicos demandam países fortes no mundo.
Esse que é o chamado pulo do gato. Para a China não interessa, por exemplo, que uma Etiópia seja fraca, né? Ou que um país africano seja fraco. Mas vamos lá. Eles inauguram uma nova modalidade nas relações internacionais, sob o meu ponto de vista, e o turning point é o acordo com o Irã, em que o Irã vai entregar para a China durante 30 anos petróleo em troca de infraestruturas, trens de alta velocidade, rodovias, etc, etc, e também as indústrias concernentes a essas cadeias produtivas, que seria, no caso brasileiro, o que nós chamamos na economia de Departamento Novo da Economia, que é a indústria mecânica pesada. Então o Irã é um turning point, ou seja, que vira a chave das relações centro-periferia, tá? China e África, tá? Primeiro, pessoal, ele não falou isso aqui não, tá? Mas é só para desmontar. Não existe debt trap das relações China e África. Somente 12% das dívidas africanas são com a China. O resto é com o FMI, com o Banco Mundial, etc, etc. Porque deixar os países africanos endividados para poder... Não, mas hoje as pessoas falam que a China está endividando o mundo para poder... Não, pessoal. Isso é a armadilha do débito, a tradução ou literal. Seja, Tá. Então, só 12% da estrutura de dívida dos países africanos são com a China. A China está construindo corredores de exportação na África? Mentira, pessoal. Ah, é? Mentira. O que a China está construindo na África, se você for olhar o dispositivo das ferrovias e das estradas que a China faz na África, é muito mais para a unificação do mercado interno africano do que corredor de exportação para a própria China. Isso é empírico. Olhar, você vê, pega um mapa, você vai ver isso daí. A Etiópia, por exemplo, chegou no ponto da relação com a China e falou: olha, China, eu não quero mais vender commodities para você. Eu quero zonas econômicas especiais aqui. O que vocês fizeram lá atrás, indústria, a China aceitou. Paquistão colocou a China na parede. Paquistão, com o país ali, aquela... Eu não quero vender commodities para vocês. Eu quero indústria, eu quero transferência de tecnologia. Chegou no acordo. Não é? A Bolívia agora falou, a China falou: China, não tem relação com vocês. É séria se vocês não industrializarem o nosso lítio aqui na Bolívia. Os chineses estão fazendo isso. Porque em 2018 o Xi Jinping falou que a China estava comprometida com a redução das diferenças entre Norte e Sul. Então, na minha opinião, pode parecer pró-China, não é? É a realidade que eu estou falando. Não, e você traz dados materiais, exato. A outra questão que eu coloco aqui, por exemplo, eu vejo, aí você quer soluções, né? Uma elaboração que eu tenho trabalhado muito, que o Calejão já está cansado de ouvir quando ele fala comigo, é o seguinte: eu olho para a história do Brasil e percebo o seguinte: nós não temos capacidade de criar tendências para planificar nossa economia. Então nós planificamos a nossa economia historicamente a partir de tendências dadas de fora. Então o Juscelino Kubitschek faz aquela coisa genial, na minha opinião, que trazer as automotivas, que é a tendência do automóvel, unificar o território nacional via construção de muita estrada, e surge 2 a 3 mil pequenas empresas e médias empresas do setor ancilar automobilístico, que vai desembocar nesse setor que foi destruído pelo neoliberalismo, que era o metal mecânico. Qual que é a tendência que a China entrega para o mundo hoje? Um país com 40% de investimento em relação ao PIB durante 25 anos, ou seja, criou uma capacidade produtiva monstruosa. Ela precisa usar essa capacidade. Então ela está pedindo, pelo amor de Deus, para o mundo: pessoal, demandem de mim infraestruturas. E qual que é o problema? O principal problema brasileiro hoje, o principal nó brasileiro hoje: nós não temos um mercado nacional unificado mais. Nossas estradas estão destruídas. Então nós temos que ter condições de chegar para a China e falar: olha, não interessa mais para nós só vender soja para vocês. Nós queremos que vocês coloquem... Isso aqui é tudo idealismo, tá, pessoal? Isso é uma coisa que tem toda uma plasticidade institucional a ser construída em torno do que eu estou falando. É observar as commodities como ativo estratégico, ou seja, tem que haver uma mudança de concepção geral, né? Eu quero que vocês coloquem de 100 a 300 bilhões de dólares em trens de alta velocidade, média, portos e tal, no meu país, ao longo de 25 anos, é coisa de longo prazo, em troca de commodities, em troca de petróleo e tal. Ou seja, os chineses, e em troca também, nós queremos uma indústria mecânica pesada nova para nós aqui no Brasil. Foi destruído. Os chineses, pelo que eu conheço da China, nesse ponto eu não conheço pouco, os chineses aceitariam isso na hora. Na hora. Agora, o Casarões tem razão no estratégico, ou seja, lá na frente vai ter problema. Agora, no fundamental que interessa para o Brasil hoje, os chineses são parceiro fundamental para nós. Agora, o que falta para o Brasil? Falta inteligência estratégica para pensar as relações do Brasil com a China nos termos que eu estou falando.
Por quê? A questão do agro, não é corrigir ou discordar. Não sei se eu vou corrigir, eu vou discordar dele. Que eu acho que corrigir muito feio, né? O agronegócio brasileiro pensa ele é tão pequeno politicamente, que ele só pensa no curto prazo, que a China, por exemplo, a China já está buscando autonomia alimentar dentro da China. Dentro. Então, está aumentando a composição orgânica do capital na agricultura, ou seja, aumentando a mecanização, aumentando a produtividade do trabalho per capita, por hectare na China. E a China está construindo, por exemplo... por que a China reconhece o Talibã, por exemplo, no Afeganistão? E coloca dinheiro lá dentro? Porque ela quer que passe uma ferrovia ali para baratear as commodities africanas. Então, plano chinês é depender cada vez menos de commodities de fora da China e principalmente do Brasil.